Olá, seja bem-vindo ao canal Tio do HTML. Eu sou o Marcelo e hoje nós vamos dar uma olhadinha no Flexbox. O Flexbox é uma inovação do CSS3. O CSS3 veio com grandes novidades, entre elas o Flexbox, que permite criar alguns tipos de alinhamento nos elementos HTML, entre outras coisas. Mas o que nós vamos ver hoje, basicamente, são dois tipos de alinhamento. Eu tenho aqui, junto com o nosso documento HTML no Sublime, uma estrutura muito simples. É simplesmente uma tag man, e essa tag man está envolvendo uma div. O resultado disso, ou melhor, a renderização disso está aqui no Style. Eu fiz aqui um reset bem básico, resetando a margem, pad e o box sizing. O box size aqui está errado, é border box. O man, uma margem de 30 pixels no topo e o alinhamento alto para ele centralizar. Então, se nós olharmos aqui, toda a estrutura de hand shorts inicia sempre pelo topo, depois vai para o lado direito, né? E depois vai para a base inferior e depois vai para a esquerda. Estes 30 pixels que estão aqui, ele refere-se então ao topo, porque é sempre topo, lado direito, base inferior e lado esquerdo. E o alto então faz com que centralize o elemento dentro do nosso navegador, no viewport, ok? Uma cor tomeiro, tomatão básico aqui, e o tamanho é de 500 pixels por 500 pixels. A div que está sendo envelopada tem um comprimento de 60 pixels com uma altura de 60 pixels também, ou seja, vai originar um quadrado, assim como o man também, certo? Então o resultado disto é isto aqui, ó, ok? Então eu tenho um quadrado maior, que é o man, e dentro desse quadrado eu tenho um outro elemento, a gente pode dizer que é um elemento filho, é uma div, que também tem 60 por 60. E o que eu quero realizar são alinhamentos. Como é que eu posso alinhar um elemento dentro de um outro elemento? Então veja bem, nós precisamos entender que os elementos, boa parte dos elementos no HTML se comportam como box, ou seja, como caixas. Eu posso colocar caixas dentro de caixas. Assim como nós estamos vendo, o man é uma caixa, vamos dizer que é a caixa mãe ou a caixa pai, de um elemento menor, tá? Ele poderia ser menor, poderia ser do mesmo tamanho. Maior, não, porque isso faria com que estourasse os elementos, aí não seria legal, tá? Mas ele pode ter do mesmo tamanho a um menor, ok? Como nós estamos vendo aqui. Bem, eu quero realizar o seguinte alinhamento. Suponha que eu queira alinhar este elemento, esta div que está recebendo o número 1, no centro. Ou simplesmente eu quero deixá-lo não centralizado, né? Eu não quero colocar no meio do elemento, mas no centro. Alguns de vocês poderiam pensar em um elemento, em utilizar uma margem ou algum posicionamento ou alguma coisa nesse sentido. O Flexbox, ele trabalha perfeitamente com alinhamentos. Então, quando nós queremos de fato alinhar um elemento, vamos esquecer margem. Margem serve para que nós possamos dar espaçamento entre elementos. E muitas vezes nem precisamos mais utilizar a margem. Tá certo? Em algumas ocasiões, nós podemos desconsiderar a margem e utilizar outros artifícios que o próprio CSS3 nos traz, ok? Então veja bem, eu simplesmente quero fazer este alinhamento, levar o nosso elemento filho, esta div, para o meio, ou melhor, para o centro, centralizar na div mãe, que é o man. Então nós podemos fazer da seguinte forma. Aqui na nossa div, a primeira coisa que eu preciso fazer no man é falar o seguinte: olha man, agora você é um Flexbox. E como é que eu digo isso? Por padrão, o display de um elemento man
é um elemento de bloco, tá? Um elemento padrão. Eu vou dizer que é um elemento agora visualmente flex, certo? Fazendo isso, eu consigo agora alterar o comportamento dos elementos filhos. Então veja, o elemento filho ele está relacionado com o comportamento do elemento pai. Então eu vou dizer agora assim, olha, para cada elemento filho, receba aquilo que o pai irá dizer, aquilo que o pai irá informar. Então eu já informei, primeira coisa, que o man ele é um flex, é um elemento do display tipo flex. E eu vou dizer agora para ele fazer um alinhamento, então justify content center. Opa. Ao fazer isto, justify center, eu venho aqui na minha página e atualizo. Pronto. Veja, não precisei trabalhar com margem, não precisei realizar nenhum tipo de cálculo, simplesmente direcionei o elemento para a posição que eu queria, simplesmente ao meio. Existe uma forma para que eu possa centralizar? Sim, existe. Bom, primeiro eu vou remover agora a propriedade do Justify Content. Eu vou simplesmente fazer um comentário, asterisco, melhor, barra asterisco, asterisco, barra, faço um comentário. Uma outra propriedade do Flex é o Align Items. Eu consigo fazer alinhamentos em itens, que seriam os filhos. Então, Align Items. E que tipo de alinhamento eu quero? Eu quero Center. Então, vamos ver agora o resultado. Vamos vir aqui, vamos atualizar o navegador. Veja, então ele saiu do centro, né? Vamos dizer o seguinte, olha, é importante nós percebermos que os nossos elementos HTML, quando eles possuem uma dimensão tanto de altura quanto de largura, eles estão condicionados aos eixos X e Y. Imagine então que o eixo ele inicia justamente neste ponto. Então nós temos aqui o eixo X, certo? Só que o eixo Y aqui no nosso viewport, no navegador, ele não vai para cima, ele vai para baixo. Mas não entenda que ele vai receber números negativos, tá certo? Ele simplesmente possui esse comportamento. Vamos entender assim. Quando eu faço um alinhamento com o Align Items, ele faz justamente esse condicionamento com o eixo Y. Então ele vai alinhar de forma vertical. Quando eu faço um alinhamento com Justify Content, então ele irá receber agora um alinhamento obedecendo o eixo X. Isso quer dizer que se eu fizer uma dobradinha, né, juntar essas duas propriedades, Justify Content com o Align Items, eu conseguirei então posicionar o nosso elemento div ao centro do man. Então vamos ver isso acontecer. Simplesmente venho aqui e vou descomentar o Justify Content, que já está em centro. Olha só que bacana. Pronto, centralizei o meu elemento. E você poderia se perguntar, poxa, você colocou lá uma margem de 30 pixels alto, ele centralizou. Eu conseguiria fazer isso com o Flexbox? Conseguiria, sem problema algum. Então vamos ver? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos remover aqui o margem de 30 pixels. Vou simplesmente comentar. Então comentando essa criatura aqui. Pronto, comentei esse carinha. Vou atualizar aqui a nossa página. Atualizei. Naturalmente ele vai ser direcionado ao canto esquerdo, colado à parte superior. Beleza? Normalzinho. Mas agora eu quero centralizar ele. O que eu posso fazer? Bom, onde é que o nosso man está? Onde que é o container maior? O container maior é o body. Isso significa então que eu posso colocar um display flex no body e alterar o comportamento dos elementos filhos, porque o body é o elemento pai. Então vamos lá.
Vamos voltar ao nosso código. E aqui dentro do nosso estilo, vou dizer o seguinte: olha, Buddy, você agora é um display flex. Sendo ele um display flex, eu consigo então utilizar as propriedades alien items e também justify content. Só que eu preciso também dar uma dimensão por Buddy. Eu vou dar uma dimensão relativa a ele. Então vamos colocar um width de 100 VW e um height de 100 VH, ok? Justify Content Center, Alien Items Center, ok? Agora vamos lá. Pronto. Centralizei o meu elemento man ao Buddy. Pronto. Então veja como é fácil você realizar centralização de elementos sem precisar ficar quebrando a cabeça e fazendo cálculos com o navegador, até porque cada navegador irá se comportar de forma diferente de acordo com o viewport, de acordo com o dispositivo que o usuário estiver utilizando, certo? E olha só que legal, eu também consigo fazer isso justamente com este número que está aqui. Eu também posso dizer para o meu div, que está aqui, que ele é um display flex, ok? Justify Content Center, Alien Items Center, ok? Muito bem. Eu vou colocar aqui um color para deixar mais sacado, né? O número 1 que está lá, vou colocar branco, acho que o tom branco é FF, né? Preto, né? Também vou colocar um bold, né? Alguma coisa que especifique melhor. Então, fonte width, height, vamos colocar um bold. Muito bem. Pronto, olha só. Centralizei um elemento textual dentro da div utilizando o display flex. Agora, uma outra coisa legal é o seguinte, olha, nós criamos várias propriedades de display flex dentro das divs. Vamos supor que você vai realizar vários outros alinhamentos com div. É muito mais interessante nós criarmos classes isoladas que irão realizar os efeitos que nós queremos executar dentro dos elementos HTML. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe chamada flex. Pronto, display flex, ok? Joia. E vamos colocar, já que nós queremos centralizar sempre ao meio, vamos criar então uma classe chamada alien XY. Pronto, alien XY, ele vai alinhar no XY. E a jogadinha que faz isso é justamente o Justify Content. Eu vou remover ele daqui, ó. Certo? Pronto, vou jogar para cá. Beleza. Também vou remover os displays flex que nós colocamos aqui, ó. Vou remover esse cara daqui. Pronto. Eu vou remover também esse cara daqui do nosso man. Já estava aqui. Do Buddy também eu vou remover. Pronto, removi. Show de bola. Maravilha. Agora eu vou lá no HTML e fazer o seguinte, olha, você tem as classes flex e a flex, ou melhor, alien XY. Ok? E todos os outros também. Então o man vai ter. Então veja, eu deixo o CSS muito mais puro, muito mais limpo. Pronto, vamos atualizar aqui. Ao atualizar, opa, vamos ver o que aconteceu. Flex, alien XY, opa, aqui ó, faltou o tracinho. Ok, se fazer certo, dá certo. Vamos salvar agora. E não deu certo, vamos passar um pouquinho de vergonha. Flex, display flex, faltou aqui um tracinho nesse camarada, faltou o tracinho nesse camarada.
Vamos atualizar aqui. E continuando a passar vergonha. Vamos ver aqui. Alien Itens. Alien. Opa, tá errado aqui, ó. Tá errado. Certo? Vamos colocar certinho aqui, ó. Pronto, aqui tá certo. Fechou? Vamos atualizar aqui agora. Pronto, agora deu certo. É normal a gente trocar as palavrinhas, trocar as letrinhas, e se não fizer certo, obviamente vai dar errado, tá? Bem, então olha só, nós já vimos como é que funciona a questão de alinhamento. Percebemos que o alinhamento ele é muito mais eficaz quando se utiliza com o Justify Content e o Alien Items. A gente precisa evitar utilizar, fazer cálculos, ficar fazendo jogadas com margem. É muito melhor utilizar o Flexbox para isso, tá? Você ainda poderia perguntar, você centralizou tudo, teria como eu deixar os 30, simplesmente 30 pixels, deixar ele centralizado e colocar os 30 pixels no topo? Sim, era só você eliminar o Alien Items e deixar o Justify Content. Deixando o Justify Content, você aplica uma margem top de 30 pixels e ele vai ficar alinhado ao centro no eixo X com 30 pixels na margem superior. Fechou? Então não se esqueça de se inscrever no canal se você está novo por aqui e clica no joinha para dar uma força, beleza? Um grande abraço, até mais!